Vamos então a mais um assunto do canal, Reflexões de uma Mensageira. E um dia eu explico aí por conta o motivo dessa escolha, né? E aí, criatura divina, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre um dos cursos que eu já fiz, e foram muitos, né? Entre leituras, cursos e diversas coisas que eu já fiz de desenvolvimento pessoal. Hoje veio aqui sim uma vontade de falar sobre o Avatar. Não é o Avatar o filme, é o Avatar um curso. Ele é um curso... A maioria desses cursos são norte-americanos, né? Ele também é um curso norte-americano. E ele é voltado realmente para você olhar para dentro, né? Todo curso de desenvolvimento pessoal é exatamente isso. Mas ele tem alguns exercícios que ele ajuda você despertando o seu potencial, né? A despertar o que você realmente também, né? Mas ele vai te dando algumas dicas, vai ajudando você a relaxar, a se olhar melhor, né? E aí você acaba fazendo descobertas maravilhosas, onde a gente acaba também descobrindo que a melhor viagem é a viagem para dentro. E aí dentro de um dos cursos, logo um dos cursos básicos, a gente tem uma técnica que ela é chamada de técnica de liberar atenção fixa. Porque a gente acaba tendo muita atenção voltada para muitas coisas, dispersa o tempo todo a mente, a nossa mente passa o tempo todo pensando em milhares de coisas e a gente acaba perdendo o foco. Então, a ideia é criar atenção livre. E para criar atenção livre, a gente precisa ter foco, né? E aí é exatamente sobre isso que é falado, né? É que atenção livre é ter foco para executar alguma atividade, é conseguir executar com atenção, com assertividade alguma coisa. E para isso você precisa ter atenção livre, porque quando você pensa em muitas coisas, faz muitas coisas ao mesmo tempo, dos dois, você não consegue concluir nenhuma das coisas, ou conclui mal feito, e isso daí faz com que você acabe, inclusive, diminuindo o seu valor, né? Porque como as coisas não foram concluídas nem rapidamente, nem de forma correta, você acaba achando que você não consegue fazer as coisas. Então vamos lá. Nós temos 10 dicas, né? No final desses módulos, de um desses módulos, tem exatamente as 10 dicas para criar atenção livre. E agora eu vou citar as 10 dicas, provavelmente vou até fazer algum comentário, mas o principal é você focar em quais são as 10 dicas da atenção livre. Primeira dica para criar atenção livre: limpe seu armário, ou limpe seus armários. E aí pode ser armário de roupa, inicia-se pelo armário de roupa, né? Mas se você limpa, se você tira, desfaz de coisas que não precisa, isso daí já ajuda a liberar a sua atenção. Inclusive porque na hora de procurar uma roupa, você já vai exatamente nas roupas que você realmente usa, né? Se fica aquelas roupas que você não usa, toda vez que você vai passar por elas. Pra quê? Se você não usa mesmo, certo? Segunda dica para criar atenção livre: ponha o vencimento de compromissos e contas no calendário. Há um tempo atrás era de papel, mas hoje é o celular. Então não importa aonde você vai colocar as suas contas a pagar e os seus compromissos. O necessário é que você realmente coloque e inclusive crie mecanismos para ser despertada na hora que você precisa fazer aquilo. Porque a sua atenção não vai ficar no compromisso, não vai ficar no futuro nem no passado. Vai ficar ali agendado e você sabe que você pode contar com aquele mecanismo para te alertar, para te lembrar no dia que você vai ter aquele compromisso. Você pode, as agendas de hoje virtuais, você pode de manhã colocar para ela despertar, para aparecer tudo, e durante o dia vai aparecendo, olha, em 5 minutos você tem reunião, em X tempo, então ela vai o tempo todo te direcionando e a sua atenção vai ficar focada exatamente para aquilo que você está fazendo no momento em que você estiver se direcionando para alguma ação. A terceira dica para criar atenção livre: perdoe alguém. E o perdoar alguém não precisa ser... Você nem precisa criar um momento para isso, né, com a pessoa, não. Você vai dentro de você mesmo, criar todo o contexto e realizar esse perdão. E pode ter certeza, quando você perdoa alguém, quem mais ganha é você. Porque sempre que a gente se liberta, se é que a gente perdoa alguém, a gente se liberta de um peso que a gente carrega. Porque o não perdoar alguém traz uma carga muito forte dentro da nossa vida, dentro dos nossos pensamentos, dentro do nosso coração. E a gente fica com um peso, carregando, é um sacrifício. Então quando você cria esse mecanismo, onde você cria, você vai...
Dentro do curso eles ensinam, se você se interessar você faz, mas eu vou dar uma dica aqui rápida. Você pode em um determinado momento parar para refletir sobre, exatamente aproveitando agora, parar para refletir sobre alguém que você não perdoou. Você rever a situação, por diversos pontos de vista. Você pode imaginar que a pessoa é só uma pessoa como você, que também está tentando ser feliz, está tentando viver. E aí você cria um formato que lhe agrade e você cria o seu momento de pedir esse perdão, ou de perdoar, ou dizer eu te perdoo, e você criar todo um mecanismo e se libertar desse peso, ok? Quarta dica, confesse uma transgressão. O que é transgressão? Poderia ser chamado de erro, poderia ser chamado de pecado, poderia ser chamado de um montão de coisa. O que seria uma transgressão? Foi algo que você cometeu e que você tem aquela sensação de que você fez algo de errado. Você tem aquela sensação de que você feriu alguém, ou aquela sensação, às vezes, de acordo com o nosso nível de consciência, a gente faz coisas que dentro da nossa consciência não está errada. Por exemplo, uma pessoa, um bandido, eu vou aqui para um extremo, né? Um bandido, ele só conviveu com pessoas que eram assim, foi o meio dele, foi esse. Aonde tirar coisas dos outros, porque é isso que o bandido faz, né? Ele tira algo que não é dele, tira de outra pessoa algo que não é dele e leva para ele como se lhe pertencesse. Como ele foi acostumado com isso a vida toda e viu isso acontecer em diversos momentos, vamos falar de uma caneta. Alguém pegou uma caneta que era de uma outra pessoa. Ah, todo mundo pega, então vou pegar também, né? Vou diminuir aí o nível de complexidade, né? Quando você faz isso, você sabe que não é certo porque aquilo não é seu. Mas inconscientemente você fica dando a desculpa de que alguém já fez isso que você viu. Ah, todos os meus antepassados faziam, vou fazer igual. Ou todas as pessoas à minha volta fazem, eu vou fazer igual. E aí você coloca isso na sua cabeça. Mas quando você procura essas ações que você fez e que você está arranjando desculpa para dizer que é certo, mesmo você sabendo que ela não é correta, você procura essa ação e aí você confessa, não precisa ser para ninguém, pode ser para você mesmo. E dentro do curso eles também ensinam você a fazer esse tipo de coisa, mas você vai esmiuçando. E aí você realmente confessa, putz, eu realmente fiz isso daí não foi bom, isso não foi legal. E aí você vai sentir um alívio imenso, porque... E nós temos muitas transgressões dentro da vida da gente, tá? Pequenos delitos que a gente foi cometendo no decorrer das nossas vidas. E aí você vai sentir que tá jogando mais um peso no lixo. Vai sentir um peso a menos dentro da sua vida, dentro das suas costas, dentro da sua bagagem. É bem interessante, gente. Então vamos lá, vamos para o quinto passo para criar atenção livre. Divida um grande projeto em pequenos passos. Você pode transformar isso em 10 passos, 10 dicas, 10 passos, né? Você tem algo grande para fazer e só de ver você já está cansado. Isso acontece com todas as pessoas, porque o nosso cérebro, ele detesta ter que criar algo novo, ele detesta ter que sair da zona de conforto, ele detesta sair do sofá. Então, ele só de ver, ele diz, vamos deixar para depois, que isso é muito cansativo. Mas se você pegar isso e transformar em 10 passos simples e exequíveis, o que é isso? Passos que você consegue realmente executar. Por exemplo, eu tenho que fazer o faxinão na casa. Se você colocar 10 passos, primeiro vou cuidar do quarto A e do banheiro A. E aí, pega esse exemplo. Passarei o pano nas portas, janelas. Depois vou limpar o vaso sanitário e varrer o chão. Depois, e aí você vai criando 10 passos para você fazer isso daí. Sua mente vai começar a compreender que não é nada tão do outro planeta e você vai acabar conseguindo executar essa tarefa que você imaginou que era um imenso navio, ou um imenso prédio, o Empire State, ou aquele prédio lá de Dubai, né? Que com certeza, para ser iniciado, precisou de um passo inicial. E não foram só 10 passos para serem construídos, né? Foram muitos passos. Agora, então, a sexta dica para criar atenção livre. Divida um objetivo de longo prazo em objetivos menores, que é muito parecido com o anterior. Só que ao invés de você pegar algo que é pequeno, né, que no primeiro era algo menor, é como o prédio aí que eu acabei de falar de Dubai.
Deve ter demorado, não sei quantos anos demorou, poderia até ter pesquisado antes, mas como ele foi surgindo no decorrer aqui, com certeza não foi um ano. E aí um ano para você fazer e continuar firme e forte, você com certeza tem que dividir tudo que você faz em pequenos passos, em pequenos objetivos. E aí, à medida que você divide, é um objetivo de 10 anos, que quando as pessoas falam de criar metas, metas de 10 anos, metas de 5 anos, vamos falar de 5 anos, né? Mas não importa se é 5 ou se é 10, vamos colocar de 10 anos. De 10 anos você tem que começar com 8 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. E aí divide, pode ser anual, são 10 anos, 10 anos. E no nono ano, no oitavo, no sétimo, no sexto, no quinto, no quarto, ok, vamos fazer mais simples. Vamos fazer no décimo, no oitavo, no quinto, no terceiro, no segundo, no primeiro. Aí o primeiro você divide em 6 meses, em 3 meses e em mensal. Quando você começa a fazer essas divisões, você começa a ver pequenos objetivos que você consegue encaixar dentro da sua rotina para poder você criar atenção livre. E aí você vai saber, este mês eu tenho que fazer isto. Aí você divide, esta semana eu tenho que fazer isso, na segunda semana isso, na terceira semana isso. Então, é uma forma de você estar se organizando e criando atenção livre, porque ao invés de você pensar no que você quer daqui a 10 anos, você só vai pensar no que você precisa fazer ali de imediato, que é de um mês, mas na verdade que é de uma semana, que na verdade é de um dia. E aí dividir em um dia realmente fica muito mais suave e que dá até para dividir período da manhã e período da tarde, e também dá para dividir em horas, que também dá para dividir em minutos, né? Isso aí sendo bem detalhista, ok? Agora vamos passar para o sétima dica para criar atenção livre. Jogue fora um utensílio quebrado que você ia consertar. Parece besta, né? Mas não é. A gente tem mania de pegar coisas que vão quebrando e a gente diz, eu vou consertar, e aí começa a entulhar um monte de coisa que a gente vai consertar. Hoje em dia, as gerações já estão muito desfazendo de tudo, desfaz, que também não é saudável, né? Por que comprou tanta coisa já que precisa desfazer de tanto, né? Mas vou dizer de gente de 21 assim que nem eu, né? A gente ainda vem de uma geração onde as pessoas tinham que consertar tudo, porque era um item para passar a vida inteira. Os casamentos eram para durar 100 anos, se tivesse 100 anos vivos, né? E aí todos os itens também eram feitos exatamente no mesmo formato. Você comprava uma geladeira para ela durar muito tempo. Você comprava, nem tinha micro-ondas outro dia. Aí você comprava a cama era até morrer. A cama era casal quando casava, quando a mulher tinha os filhos e quando morria, né? A cama servia para todo o processo de vida. Hoje não, a gente acaba, e aí era necessário consertar, porque não se tinha a abundância que tem hoje. Mas hoje aí nós passamos para um período onde começou a ter um pouco mais de abundância. Hoje estamos até com abundância em excesso, o que até dificulta as pessoas a quererem não se desfazer das coisas, mas de qualquer forma ainda existe esse hábito de reparar coisas, né? Não que você tem que jogar tudo fora, mas você deve escolher algumas coisas que não tem necessidade de ficar e você se desfazer. Aí você pode se desfazer desse item e realmente consertar, fazer o reparo nos outros, né? Que não fala disso, mas o ideal é que você já faça o reparo e já coloque as coisas para uso, porque o que não tem uso, tem um ditado que diz, água parada cria lodo. Mas por que água parada cria lodo? Porque é isso, estraga, vai apodrecendo, vai envelhecendo, até qualquer item que você tiver, se ele ficar parado, sem uso, ele estraga um sapato que você guarda, mesmo que ele seja o couro mais maravilhoso do planeta. Se você deixar ele lá parado, ele estraga, até ser que ele estrague mais rápido do que se você estivesse usando, porque descola, porque o material fica feio, também desgasta, né? Também tem essa questão do desgaste do item sem uso. Agora vamos passar para a dica de número 8. Agora a dica para criar atenção livre de número 8. Organize armários, garagem, gavetas, arquivos, tudo de um modo geral. É mais um reforço do que já foi dito nessas anteriores. E aqui nesse momento, eu estava dando uma relida, né? E aí vem o momento dos 5 S's, para quem já ouviu falar, né? De 5 S's, que é uma técnica japonesa para manter os locais sempre organizados. Ou quem nunca ouviu falar,
Talvez você não tenha ouvido falar, até porque eu ouvi falar recentemente, da Marie Kondo. Marie Kondo é uma japonesa e ela utiliza exatamente essa técnica de organizar as coisas. E o bacana da Marie Kondo é que ela tem uma forma assim muito graciosa de fazer com que a gente se desapegue das coisas, né? Porque o que acontece é nós acabamos ficando apegados a coisas e vamos guardando. E aí quando a gente vê um armário que estava super arrumadinho, virou um local de entulho, né? A gente vai entuchando, isso onde que vai? Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. E aí quando abre o armário tá caindo as coisas por cima da gente, né? Então a 8ª dica é sobre organizar espaços. E aí seria organizar a casa, seria organizar tudo, né? E aí você pode ir escolhendo um cômodo por vez, você pode... E aí nesse momento, inclusive, você faz como a Marie Kondo no 5S faz, e a Marie Kondo fez muito bem para as pessoas físicas, né? O 5S é super voltado para empreendedores, para empresas, e a Marie Kondo voltado para a pessoa física. Você acaba se desligando das coisas de uma forma bem interessante e ao mesmo tempo ainda te ajuda a escolher as peças de acordo com 3 critérios. O que você vai consertar e guardar, né, porque às vezes tem coisa que precisa consertar e guardar, porque você ainda usa. O que você vai vender, porque tem coisa que você não usa, que está bom estado e que você inclusive ainda consegue fazer um gueri-gueri, faz-me rir, né? Fazer um dinheirinho com algo que estava lá parado. E o que você vai doar. E aí, dentro dessas 3 coisas, o que você tem que arrumar novamente, o que você tem que consertar e guardar, você já vai colocando no lugar. As outras 2 outros montinhos, você já faz exatamente isso. Um você leva para fazer lá, ou você leva e faz um bazar de garagem, ou você pode levar para ai meu Deus, sebo seriam os livros, né? Livros, discos e, ai meu Deus, bazar. Lembrei de bazar, mas o nome não é esse, não. É aonde vende roupa usada, senhor. Brechó. Eu compro, hein? Já comprei algumas coisas em brechó. E também você pode direcionar já os de doação. Então, já pode imediatamente levar os de doação. Você já livrou um montão de coisa aí dentro, né? E aí as coisas começam a ficar organizadas. Sua mente começa a ficar mais livre. E aí você vai vendo o tanto de benefícios que você ganha só com 10 pequenos passos. Que são totalmente executáveis por você mesmo, né? E agora nós vamos para o passo de número 9. Dica de número 9 para criar atenção livre. Faça uma lista de afazeres. Tá. Meta de 10 anos, vou dividir a meta, e aí eu faço a meta de um mês, e aí eu faço a meta de uma semana, e aí não escreve o que tem que fazer. Dançou, não vai fazer nada. Se você não escrever quais são os afazeres que você tem, você vai acabar se distraindo, porque pense numa coisa que é intensa, é a distração. Aí você, um pouquinho, sai do eixo e danou, destruiu todo o seu trabalho. Então você escreve tudo o que você tem que fazer todos os dias. Se tiver alguma coisa que é muito importante, e você não... Na verdade, todas as coisas serão importantes, mas você deve começar pelas mais importantes. Outro dia eu vou falar do Comece pelo Mais Difícil, do Brian Tracy, outro super mega 10. Você começa executando as coisas que você sente um pouco mais de dificuldade. Assim, o seu organismo vai dizer, meu Deus, eu sou fera, eu sou 10, eu sou estupenda, eu sou maravilhosa. E aí ele vai te dar coragem para você fazer as outras coisas. E aí, quando você escreveu 5, 6 atividades naquele dia. E não adianta pensar que você é um momento para outra explicação. Volta para isso daqui. 10 atividades. Não, vamos reduzir para 6 atividades. Porque você tem que encaixar todas as atividades da semana dentro dos seus 7 dias. E aí você tem as que são atividades de trabalho, que são nos dias úteis, e as atividades de casa nos dias e nos horários que você está de folga. É escrever. Hoje eu tenho que fazer isso. Depois você vê qual é o mais prioritário, faz a organização pelo prioritário. Se faltou alguma coisa do dia de hoje, você passa para o dia de amanhã e já encaixa. O do dia de hoje é sempre mais importante do que qualquer outra coisa do dia de amanhã. Porque se você escolheu para colocar hoje, então amanhã não funciona se você não tiver com as coisas de hoje feitas, sim ou não. E aí, ou se você colocou alguma coisa que não precisava ser feita para você começar o dia de amanhã, você escolheu coisas erradas. Porque você sempre deve começar pelas coisas que vão te ajudar a desenrolar
o seu dia de hoje, na sequência o seu dia de amanhã e desenrolar todas as coisas necessárias para você chegar na sua meta, de seja lá quanto tempo for. Ok? Estamos chegando no final e você já está comemorando, que ai meu Deus do céu, é muita coisa, é muito tempo, é muito falatório. Mas agora nós vamos para a dica de número 10. Dica de número 10 para criar atenção livre. Decida deixar para trás algo que lhe incomoda muito, algo que dói, algo que cria uma sensação desagradável em você, algo que é muito preocupante. Por que você precisa deixar para trás? Por quê? Preocupação. Quando a gente procura no dicionário o significado de preocupação, o significado é se preocupar antecipadamente. Desculpa. Se ocupar antecipadamente. Então, pré é antes, ocupação. Preocupação é a ocupação antecipada de algo que você nem sabe se vai acontecer, nem sabe se vai existir. E que muitas vezes só você está criando dentro da sua mente aquele burburilho. E por que a gente deve fazer isso? Porque se a gente não sabe se vai acontecer, se a gente não sabe se se vale a pena estar colocando a nossa atenção ali, colocar o nosso foco ali, porque a gente precisa ficar direcionando a nossa mente para isso. Então, o recomendado é que você libere essa atenção nesse momento preocupante ou nessa atitude preocupante. O que seria essa preocupação? É algo que durante o dia muitas vezes vem à sua mente. Por exemplo, um filho está na escola, ele não gosta muito de estudar e ele tem prova hoje, aí você fica, ai meu Deus, será que meu filho vai fazer uma boa prova? Será que meu filho vai fazer uma boa prova? Primeiro, quem tinha que ter estudado era ele. Segundo, que vai adiantar você se preocupar. Terceiro, nesse momento, o que você tem a fazer? Nada. Então, deixa isso de lado e coloca a sua mente para se ocupar do que realmente você pode se ocupar, tá? Nas técnicas Avatar, nos exercícios Avatar, eles também ensinam como você se livrar, se libertar desses diversos bloqueios que acontecem na nossa vida. E inicia com um curso bem simples, um curso de final de semana. Tem alguns cursos que são até gratuitos, tem momentos de conversa gratuitos, então você precisando de alguma dica, de alguém, eu quero conhecer, manda uma mensagem aí para mim, que eu te indico algumas pessoas que podem te ajudar, pessoas maravilhosas que podem te ajudar a você entrar nessa caminhada, nessa jornada aí no curso Avatar, fazendo algumas técnicas, alguns exercícios. E aí você escolhe se você fica no primeiro, vai para o segundo, vai para o terceiro, tem muitos cursos, tem cursos super avançados, né, muito bem estruturados, fica por sua conta. A minha missão aqui é fazer com que você descubra que existe um montão de coisa que você pode fazer para melhorar a sua vida, que você pode fazer para ter mais qualidade de vida, viver melhor com as pessoas à sua volta, você ser mais feliz de ser você mesmo. E aí eu vou trazer aqui um montão de dicas de cursos, de livros, vou falar um pouco de espiritualidade, um pouco de saúde, um pouco de um montão de coisa para dentro do meu pequeno conhecimento, dos conhecimentos que eu tenho e da forma leiga que eu entendo e que eu transmito, né? Tentar passar para você alguma coisa que possa fazer a diferença na sua vida. Eu peço diariamente permissão a Deus que Ele me permita dizer algo que propague a face dele e que também toque o coração das pessoas. E eu espero ter conseguido isso nesse momento. E Deus abençoe você, sua família. Eu desejo muita paz, saúde, prosperidade, felicidade, sucesso. Namastê. Tudo de maravilhoso para você e para sua família. Deus abençoe.